a gente parou nessa parte, mas o André, ele tá muito, eles acabaram de chegar na crosta e o André está muito impressionado com tudo que ele está visualizando, porque eles foram preparados para ter uma visualização maior. Então, ele está surpreso com tudo que está acontecendo, porque ele vê uma nuvem muito carregada de espíritos que estão zanzando pela cidade, pela cidade onde eles estão, e ele tá muito impressionado com isso. E o Rômulo, ele vai ler, e ele vai voltar um pouquinho para poder ficar mais fácil do entendimento. Pode acompanhar aí um pouquinho. Eu vou botar no parágrafo anterior, é isso? Você quer que coloque aonde? Já eu cheguei. Nosso instrutor. Eu vou voltar aqui. Você pode deixar aí, é só um pedacinho que eu vou ler atrás. Tá. Vou deixar aí antes, tá? Que nós vamos chegar aí. Só para todo mundo acompanhar, né? Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam circunstância de ser aquela a primeira vez que descimos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Recomendávamos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadro menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Aí que vem esse pedacinho que está aqui, muito importante. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém pretendendo-nos a fraqueza de qualquer espécie. Por conselho de Aniceto, acalmava-nos a alma, surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia, no íntimo, para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque, asseverava ele, que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou. Eu não sei se é certo falar Aniceto ou Aniceto. Bom, teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa o nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive desejo para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples. E, estupefado, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. O que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor
foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Eu vou fazer uma observação aqui, parar aqui um pouquinho, porque com você, como espírito, né, você atravessa as portas, as janelas, as paredes, né? Mas olha, qualquer um, tanto espírito que quer fazer o bem, é que quer fazer menos bem, vamos dizer assim. Então, como é importante a oração, inclusive o evangelho no nosso lar, que cria essa brindade, né? Não é qualquer um que chega. Olha que coisa interessante nessa leitura aí. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse indicar-nos carinhoso, são os nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas. Velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos. Um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora, irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal das atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive
talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver, mais ou menos, a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpe-me se não lhe posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente imobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa, do plano invisível aos humanos, aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós no canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na no ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço da costa. Há 3 anos, voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estritamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes.
como a gente tem o privilégio dessa dedicação do mundo espiritual, né? E como sempre tem pessoas que já podiam estar lá, se levando, volta para aqui para nos ajudar, né, no nosso dia a dia. É muito interessante isso que ele falou nesse capítulo anterior, né? Que é o Isidoro que voltou, mas a senhora ainda estava encarnada, e ela era uma médium, né? E provavelmente isso aí era uma casa espírita, né? Que era toda mantida através de bons colaboradores. É interessante ver esse relato aí do André Luiz, que quando ele fala de que quando ele veio uma outra vez à crosta, ele não tinha nenhuma dessas percepções. Né? Ele veio visitar a família dele, e toda a percepção que estava ao redor, ele já estava desencarnado, ele não conseguia visualizar. E aí ele foi preparado, tanto ele quanto o Vicente, foram preparados para esse retorno, um retorno de trabalho, de auxílio e de aprendizado. Bem interessante, né? Realmente. Que benção. E Isabel, ela talvez sentia a presença, né? Mas não do marido, né? Ali era a viúva com os filhos. Ela não conseguia ela era médium, né? Mas não conseguia ter a visualização completa, como alguns médiums até têm, né? Não sei se completa, mas uma visualização mais intensa. Né? Mas era uma pessoa de muita luz, né? De muita bênção. Irradiava a luz dela, né? Continuemos. O culto doméstico. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, o Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira. Após meditar breves instantes, recomendou a pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração.
Que lindo, que lindo. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Deixa eu só fazer um comentáriozinho, Rômulo, antes de começar a prece. É interessante que ele está falando aí do Evangelho no Lar, né? Sim. Que a família se reúne e vai fazer uma prece, vai fazer suas orações, mas eu acredito que toda essa energia, toda essa amplitude da luz, ela deve acontecer em qualquer, não só nos lares que são espíritas ou devotados para o lado do espiritismo, mas quando você se reúne ou quando você está ali em prece, o seu lar se ilumina, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja o seu devotamento, o que você acredita, mas quando você faz essa conexão com o alto, com os espíritos mais elevados, sejam da natureza, sejam do que você crê, eu acho que a energia flui pela sua casa, seja católico, o que for. Com certeza. Na leitura de ontem, de domingo, né, lá na Maria Teixeira, a gente sente perfeitamente. Inclusive, a palestrante falou da importância do Evangelho no nosso lar, de fazer uma leitura sadia, principalmente antes de deitar, antes de dormir, né? Recolher. Se puder fazer com a família, mais importante ainda, porque a família é o centro, né? Energético ali, e que nós viemos, cada um com a sua missão, né? O rapazinho, o rapazola aí já não é tão elevado, mas não é à toa que ele está ali, né? No meio daquelas pessoas mais bem preparadas, vamos dizer assim. E uma coisa interessante na leitura também é que a ligação é direta. Né? Assim, é instantâneo. Quando você pegar uma tomada do solidificador e põe na tomada e liga o botão. É a mesma coisa. Na hora que você conecta, na hora que você liga, é imediata a ligação. Aí você pode ligar o liquidificador da fé, o liquidificador da esperança, do bem-querer, né? Eu estava lembrando aqui, quando os meninos eram menores, a gente tinha uns livrinhos bem para a linguagem, bem adequada para eles, né, para que eles pudessem ter um entendimento melhor dessas coisas. E eu costumo dizer para os meninos assim, que eles tentem fazer pelo menos rezar pelo menos para o anjo da guarda, que é uma oração tão pequenininha, né, que a gente aprende até na Igreja Católica. Não, é uma oração muito, muito pequena que você fazer antes de dormir, é quase que dizer assim, obrigado, ou então só diz obrigado, porque... Para quem não conhece, eu vou rezá-la aqui então. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiaste a piedade divina, me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Também rezava todo dia com os meus filhos, Sânia, todo dia. Vamos fazer a oração? O Djaí quer falar alguma coisa. Pode falar, Djaí. Aqui, o Romulo estava falando, me reportou de ontem, aquilo que o o Silvio estava comentando, que desse ambiente que a Sônia estava também falando de luz e tudo mais, que antes de nós fazermos a oração, os espíritos já preparam o ambiente de gestão antes. Eles antecipam todo um acontecimento para que tudo corra bem. É só isso, isso me reportou de ontem, é só isso.